Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Facilitação de Focus Group de Inovação, aula número 17. Nesta aula, nós vamos começar a apresentação do processo de facilitação do Focus Group com o IDM, passo a passo. A primeira coisa que nós fazemos no dia da facilitação é checar todos os recursos do facilitador. Em seguida, nós numeramos as folhas dos flipcharts. Lembrar que, após o workshop, nós fazemos um relatório completo, com análise e síntese, e já tivemos workshops com mais de 50 folhas. Em seguida, se forem 2 facilitadores, definir a posição deles. Neste exemplo, eu fico com o flipchart da esquerda e o Hugo com o da direita. A facilitação com 2 pessoas dá maior agilidade na coleta das opções durante o brainstorming. A nossa apresentação como facilitadores se limita a dizer que nós ajudamos a coletar, conectar e priorizar as opções. Com isso, nós conseguiremos descobrir e focar as oportunidades de melhoria e inovação nos serviços do fornecedor. Nós apresentamos a metodologia IDM dizendo que ele é um processo simples e intuitivo, com 3 etapas: objetivos, meios para atingir o objetivo e ideias no final. E avisamos que nós vamos fazer uma atividade de aquecimento só para praticar o processo e entender a nossa única regra sem justificar. Iniciemos o processo definindo o tema, neste caso, o seu negócio como produtor rural. E a pergunta do brainstorming nesta etapa é: qual é a sua percepção ou sentimento em relação ao seu negócio como produtor rural? Pode falar qualquer coisa que vier à mente, seguindo a regra sem justificar, ou seja, sem explicar os porquês desta ideia. Se o grupo não deslanchar, nós podemos repetir que esta atividade é um aquecimento e que o conteúdo não é relevante, pois o foco está em conhecer o processo. Não demora muito para as primeiras ideias começarem a aparecer. Neste caso real surgiram sustentabilidade, pragas, custo, rentabilidade, etc. Se o grupo parar de dar ideias, eu informo que iremos coletar no mínimo 5 opções e no máximo 25 opções. Neste caso, como o tempo do workshop era de 2 horas, na segunda vez que o grupo parou de gerar ideias, eu informei que 9 opções já era o suficiente para o exercício de aquecimento. Nesta primeira etapa, nós fazemos apenas perguntas abertas para criar um ambiente livre e colaborativo. Depois de encerrar a fase de geração de opções, nós damos as regras para a votação. Cada participante tem direito a 3 votos. Eles irão colar os adesivos no flipchart, podendo colar os adesivos de forma livre, ou seja, pode espalhar os votos em até 3 opções, ou pode concentrar até 3 adesivos em uma única opção. E a regra continua a mesma: fazer a votação sem justificar o seu voto. Este processo é não verbal e muito rápido. Depois da votação, nós teremos 36 adesivos colados no flipchart, pois temos um grupo com 12 participantes. Em seguida, nós contamos os votos e separamos, utilizando as notas adesivas, as 5 opções mais votadas, para fazer a análise das microconexões lógicas. Começamos com a opção sustentabilidade e vamos conectando uma opção de cada vez. A primeira pergunta é: custo vem antes ou depois da sustentabilidade numa sequência lógica de causa e consequência? Neste exemplo, o grupo posicionou controle de custos no início como causa e sustentabilidade no final como consequência. A segunda pergunta é: rentabilidade vem no início, no meio ou no final da sequência lógica acima? Neste exemplo, eles posicionaram rentabilidade como um dos elementos necessários para ter sustentabilidade, ou seja, antes de sustentabilidade. A próxima pergunta é: onde podemos posicionar a tecnologia nesta cadeia lógica? Neste caso, o grupo posicionou tecnologia antes de custo, pois ele é um elemento que influencia o custo, bem como pode fazer a sua gestão. E a última pergunta é:
onde podemos posicionar a genética. Nesse exemplo, o grupo posicionou a genética antes de tecnologia, ou seja, em função da escolha ou adoção de uma genética, eles irão escolher ou decidir a tecnologia que será necessária no campo. Com isso, nós encerramos a atividade de aquecimento e informamos que as outras etapas seguirão o mesmo processo. Encerrando a 17ª aula do curso Facilitação de Focus Group de Inovação. Nesta aula, nós apresentamos o processo de facilitação passo a passo da primeira etapa do IDM. De forma geral, nós percebemos que os participantes ficam surpresos com a agilidade e também como é possível conectar ideias ou opções que à primeira vista pareciam ser independentes. Esta atividade de aquecimento, com a regra sem justificar, ameniza os mecanismos de defesa dos participantes, ou seja, depois desta etapa, eles se sentem mais livres e seguros de participar com legitimidade. Até a próxima aula.